Vamos lá. Pensa só num mundo onde o dinheiro é seu de verdade, sem precisar de banco, sem governo controlando, sem ninguém que possa simplesmente bloquear ou tomar o que é seu. Essa foi a ideia maluca e revolucionária por trás do Bitcoin. Mas quem foi o gênio ou os gênios por trás dessa invenção que mudou o jogo? Foi uma pessoa só ou foi o resultado de décadas de trabalho de um monte de gente? Para a gente entender essa história toda, o nosso roteiro é o seguinte. A gente vai começar lá no sonho que deu origem a tudo, depois vamos ver os gigantes que prepararam o terreno, aí a gente mergulha na solução genial de Satoshi, vê como o Bitcoin ganhou seu primeiro valor no mundo real e, no final, explora os perrengues e as reviravoltas que moldaram o que ele é hoje. Olha, para sacar o que é o Bitcoin, a primeira coisa a entender é que ele não nasceu como um simples projeto de tecnologia. Ele nasceu de uma ideologia, de um desejo muito forte por uma mudança social e financeira. E essa história toda começa com uma galera chamada cypherpunks. Esse grupo de ativistas via a criptografia como uma arma, uma ferramenta de libertação. A ideia central era bem simples: garantir a independência das pessoas num mundo onde o Estado vigia cada vez mais. Eles não queriam só privacidade, não. Eles queriam construir sistemas que permitissem que as pessoas negociassem e interagissem livremente, sem precisar de um chefe, de uma autoridade central. E claro, uma moeda própria era a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Mas é importante dizer, o Bitcoin não apareceu assim, do nada, num passe de mágica. Ele foi o resultado de quase 30 anos de tentativas, de erros, de acertos. Satoshi Nakamoto, seja lá quem for, estava, como diz o ditado, se apoiando em ombros de gigantes. Vamos dar uma olhada nessa estrada. Tudo começou lá nos anos 80, com o eCash de David Chaum, que já trazia essa ideia de transações anônimas. Depois, nos anos 90, o Adam Back criou a prova de trabalho. E o mais doido é que ele nem estava pensando em moedas. Era para combater spam. Mas isso se tornou a espinha dorsal do Bitcoin. E aí, bum! Chega 1998, um ano-chave. O B-Money, do Wai-Dai, trouxe a teoria de um livro razão público, e o BitGold, do Nick Szabo, a ideia de escassez digital. Cada um deles criou uma pecinha do quebra-cabeça que Satoshi, mais tarde, ia juntar. E é aqui que a genialidade de Satoshi fica muito clara. A grande sacada dele não foi inventar tudo do zero. Foi olhar para todas essas ideias que já existiam e que já tinham sido testadas, a privacidade do eCash, a prova de trabalho do Hashcash, o livro razão do B-Money e a escassez do BitGold. E ser a primeira pessoa a conseguir encaixar tudo direitinho num sistema que simplesmente funcionava. E então, quando o mundo estava de cabeça para baixo, bem no meio da crise financeira de 2008, a maior desde os anos 30, aparece essa figura misteriosa. Do nada, uma pessoa ou talvez um grupo usando o nome Satoshi Nakamoto. E essa figura publica um documento que iria mudar as regras do jogo. A gente pode marcar essa data no calendário, 31 de outubro de 2008. Foi o dia em que o conceito do Bitcoin nasceu para o mundo. Foi quando o famoso White Paper, o Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, foi enviado para uma lista de e-mails de especialistas em criptografia. E ele trazia uma solução super elegante para um problema que, até então, ninguém tinha conseguido resolver. E que problema era esse? Era o famoso problema do gasto duplo. Pensa assim, com uma nota de dinheiro de papel é fácil, né? Depois que você entrega para alguém, ela não é mais sua, acabou. Mas no mundo digital, tudo é só um arquivo. O que impede alguém de simplesmente copiar e colar esse arquivo de dinheiro e gastar ele 1000 vezes? Pois é, era esse o nó. Os bancos resolviam isso sendo o chefão, controlando tudo. Satoshi achou um jeito de resolver sem precisar de um chefão. Essa é a primeiríssima frase do White Paper, e ela já diz tudo de forma brilhante. O objetivo era esse: cortar um intermediário. Criar um sistema de dinheiro para a internet que funcionasse igual ao dinheiro físico, de pessoa para pessoa, direto, sem pedir permissão para ninguém. Ok, o White Paper era teoria no papel. Mas e na prática? Bom, a prática veio logo depois. Dia 3 de janeiro de 2009. Foi quando o primeiro bloco da blockchain do Bitcoin, o famoso bloco Gênesis, foi criado. A rede estava oficialmente no ar. Estava viva. E o mais legal é que Satoshi não só criou o bloco, como deixou uma mensagem escondida lá dentro. Uma manchete de jornal daquele dia, do The Times, falando sobre o governo britânico salvando os bancos de novo. Isso não foi por acaso, né? Foi um recado bem direto. Uma crítica ao sistema financeiro tradicional que estava desmoronando e a grande justificativa para a existência do Bitcoin. E não demorou nada para a coisa acontecer de verdade. Só 9 dias depois, pá! A primeira transação entre duas pessoas diferentes. O próprio Satoshi enviou 10 bitcoins para o Hal Finney. Lembra dele? Um daqueles pioneiros que a gente viu. Ali foi a prova final de que sim, a teoria funcionava no mundo real. Beleza, a tecnologia funcionava, era genial. Mas e o valor?
Como é que um monte de código num computador passa a ter valor no mundo real? A resposta, por mais bizarro que pareça, é pizza. É que a gente precisa lembrar que por mais de um ano o Bitcoin era um projeto de nicho, um hobby para uma galera muito específica de criptografia. As moedas eram mineradas em computadores normais em casa e não valiam absolutamente nada, zero. Era como, sei lá, ganhar pontos num joguinho de computador. Foi aí que um programador chamado Laszlo Hanet foi a um fórum na internet e fez uma oferta que, sem ele saber, ia entrar para a história. Ele ofereceu essa quantia aqui, 10 mil bitcoins, para quem estivesse disposto a entregar a comida na casa dele. Então fica a pergunta: 10 mil bitcoins. Hoje, isso é uma fortuna absurda. Mas lá em 22 de maio de 2010, o que será que dava para comprar com essa grana toda? Um carro? Uma casa? A resposta? 2 pizzas. É sério. Alguém lá do fórum topou a parada, comprou 2 pizzas e mandou entregar para ele. Hoje parece o pior negócio da história da humanidade, né? Mas, pensa bem, foi um momento chave. Foi a primeiríssima vez que o Bitcoin foi trocado por algo do mundo real. Foi ali que ele ganhou seu primeiro preço. Se não fosse por essas 2 pizzas, talvez o Bitcoin nunca tivesse virado o que virou. Alguém tinha que dar o primeiro passo. Bom, a partir da pizza, a coisa começou a andar. O Bitcoin começou a crescer. E como tudo que cresce rápido, começaram a aparecer os problemas, as dores do crescimento. E até uma mudança na forma como as pessoas enxergavam o que ele era de verdade. O fato de ser pseudônimo e começar a ter valor chamou a atenção de gente mal intencionada, claro. Rapidinho, o Bitcoin virou a moeda preferida de mercados ilegais na internet, o mais famoso deles sendo o Silk Road. E isso, obviamente, manchou a reputação do Bitcoin por um bom tempo, né? Criou aquela imagem de que era coisa de bandido, uma fama que demorou anos para ser superada. E como se não bastasse, logo depois veio o caos da Mt. Gox. Imagina só a cena. Em 2013, uma única corretora, processava 70% de todas as transações de Bitcoin do mundo. Aí em 2014, ela foi hackeada e quebrou, faliu e levou junto o dinheiro de uma galera. Foi um soco no estômago, um alerta gigante sobre o perigo de confiar num lugar centralizado para guardar um ativo que nasceu para ser descentralizado. E talvez a mudança mais importante tenha acontecido na própria ideia do que o Bitcoin era. A visão original do Satoshi, lá no comecinho, era de um dinheiro digital para o dia a dia, para comprar um café, sabe? Mas com o tempo, com o preço subindo e descendo loucamente, a narrativa foi mudando. As pessoas começaram a ver o Bitcoin mais como uma reserva de valor, tipo um ouro digital. Algo para guardar, para proteger o patrimônio a longo prazo e não tanto para gastar na padaria. E no meio disso tudo, o maior mistério de todos continua de pé. Quem diabos é Satoshi Nakamoto? As apostas rolam soltas, né? E os nomes mais cotados são os pioneiros que a gente já falou. O Hal Finney, o primeiro a receber Bitcoin, o Nick Szabo e o Wei Dai, cujas ideias foram a base de tudo. Ou o Adam Back, o criador do Hashcash. A verdade, a gente provavelmente nunca vai saber. E quer saber? Talvez esse anonimato tenha sido o maior presente do Satoshi para o projeto. Garantiu que o Bitcoin não tivesse um líder, uma cara, um ponto central de falha. Então é isso. De uma ideia num artigo acadêmico para uma troca por 2 pizzas, passando por mercados clandestinos, corretora quebrando, até virar um ativo global discutido por bancos centrais, a história do Bitcoin é, sem dúvida, uma das mais malucas e fascinantes da nossa época. É a prova de que uma ideia poderosa, na hora certa, pode de fato virar um mundo de cabeça para baixo. A pergunta que não quer calar agora é: qual será o próximo capítulo dessa história?